A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 29 de outubro, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias e está começando agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Aqui a informação vai além das quatro linhas. E hoje vamos apresentar um programa com um formato diferente. Você vai conferir um bate-papo com uma convidada especial que tem muita história para contar. Muito bem, a convidada de hoje no Observatório do Esporte realizou neste ano um feito espetacular. Ela, mesmo com medo de altura, alcançou o topo da montanha mais alta do mundo, Everest. Para conquistar o seu objetivo, ela uniu a sua experiência profissional com a técnica e a prática do montanhismo. Estamos recebendo em nossos estúdios a bauruense Thaís Amadei Pegoraro. A Thaís escalou em tempo recorde os 7 cumes mais altos de cada continente. Olá, Thaís, seja bem-vinda ao Observatório do Esporte, tudo bem? Olá a todos do Observatório do Esporte, é um prazer estar aqui em Bauru mais uma vez e comparecendo a esse programa que eu sei que tem uma audiência incrível. Legal. Bom, conosco para esse bate-papo, as presenças tanto do Carlo Napolitano como também do Fábio Fleury. Lembrando que hoje temos 2 desfalques na nossa equipe, né? O Tuca Américo segue no Equador, enquanto que o Zeca Marques está em São Paulo. O nosso querido diretor e produtor Fábio Fleury. Um abraço para você, Fleury, seja bem-vindo à mesa mais uma vez, segunda semana seguida, hein, Fleury? Isso mesmo, um abraço, Guilherme, um abraço, Napolitano, um abraço ao amigo ouvinte da Unesp FM, que acompanha o Observatório do Esporte, e um grande abraço à nossa convidada de hoje, a Thaís, obrigado pela sua presença. Thaís, eu vou começar perguntando sobre a sua formação profissional, a sua trajetória. Sei que você é bauruense e hoje você mora no Rio de Janeiro, né? Minha trajetória até chegar no Rio, eu saí de Bauru com 16 para 17 anos para fazer um intercâmbio fora do Brasil. Logo voltei para prestar vestibular e passei em administração em São Paulo. Fiquei em São Paulo 16 anos, né? Cursei administração, depois cursei direito e até advoguei alguns anos. E aí, nos últimos 3 anos de São Paulo, eu fui trabalhar numa empresa, numa multinacional, com recrutamento de altos executivos. Então, eu fiz ali a primeira guinada de carreira. E aí, por essa multinacional, eu fui transferida para o Rio, onde eu moro agora há 6 anos. Thaís, para você concluir esse seu projeto, você demorou 1 ano e 9 dias, né? Você subiu 7 cumes. E qual foi o objetivo desse projeto? O nome do projeto é 7, os 7 cumes, como é que é? Explica pra gente. Na verdade, o nome do projeto em si é Projeto 7, né, que não tem a ver com as 7 maiores montanhas de cada continente, mas que tem a ver com as siglas de superação por experiências que transformam e ensinam. É um projeto que eu um dia, numa das aulas de coaching, né, que eu tive para montar a minha empresa de coaching depois, eu tive um insight de, puxa, se a gente aprende mais por experiências, por que não, então, usar uma experiência para eu aprender aquilo que eu mais precisava aprender, que era foco, disciplina e determinação, né? E aí, nada mais, nada menos do que resgatar um sonho de infância, que era o Everest. E aí, como adulta, né, os 7 cumes para preparar para o Everest, para treinar disciplina, foco e determinação. E eu posso dizer que isso me ensinou a ter bastante foco. Ô Thaís, como foi o seu primeiro contato? Porque eu imagino que é uma experiência que poucas pessoas terão oportunidade ou vai passar pela cabeça de muita gente que está nos ouvindo nesse momento. Como é que foi o seu primeiro contato? Primeiro contato com o esporte aconteceu num curso de escalada em rocha no Rio de Janeiro, em março de 2014. Até então eu nunca tinha escalado nada, nem tinha interesse, né, por esse esporte. E defini, né, naquele curso de coaching um planejamento para um dia eu chegar no Everest, que começava por um curso de escalada em rocha. Isso há quanto tempo atrás, aproximadamente? Isso foi março de 2014, né, 2 anos e pouquinho atrás.
E então, do curso de escalada em rocha, eu descobri duas coisas, né? Que a rocha ela não tinha nada a ver com gelo, são públicos diferentes. O escalador de rocha, ele compra uma cadeirinha de escalada, uma sapatilha e um pozinho, aquele pozinho magnésio, e isso dura para ele praticamente a vida do esporte inteira, né? E o escalador de alta montanha, que geralmente é um escalador de neve, precisa comprar equipamentos extremamente especializados, caríssimos, né? E que tem uma vida útil baixa comparado com a escalada em rocha, porque você tem um desgaste e uma exposição a frio e calor extremos. Então foi dessa maneira que eu comecei o esporte propriamente dito, fazendo um curso de escalada em gelo em julho daquele ano, né, de 2015, na Bolívia, que tem um custo-benefício relativamente acessível e é uma montanha próxima aqui do Brasil. E no Rio de Janeiro, a escalada em montanha, em rocha, foi feita no Pão de Açúcar? A maior parte das aulas, sim, né? O Rio de Janeiro é conhecido por ter a maior comunidade de escaladores do Brasil, ou uma das maiores. É onde tem, né, a escalada de fácil acesso, a escalada esportiva de fácil acesso. Algumas vias de escalada, sim, no Pão de Açúcar, naqueles arredores. Tem o Babilônia, o Coloridos, né? Onde são feitas as aulas, as primeiras aulas, e existem mais ou menos uns 5 clubes de escalada no Rio de Janeiro que abrem as temporadas em abril, e de janeiro a abril fazem os cursos de escalada para os leigos como eu, né? Então foi num desses cursos que eu descobri a história do medo de altura, bastante exposto, porque você não vai brincar, você não vai ter aula de escalada só na sala de aula, né? A gente tinha 2 aulas por semana teóricas, e sábado e domingo escalando. Então, a primeira vez você já vai para a pedra e você descobre o que é estar pendurado por uma corda, um mosquetão, uma cadeirinha. Então, é muita novidade e é lidar com o seu corpo num espaço aéreo muito diferente, né? A inteligência espacial, ela é testada. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Thaís, a gente falou aqui na abertura, inclusive, de medo de altura. A gente citou isso. Como é que funciona? O ouvinte deve estar se perguntando nesse momento. É uma curiosidade, porque eu acho que deve ter um componente aí nessa trajetória profissional, né, na questão do coaching, tal, até desafio, uma questão pessoal também muito forte a ser superada. Acho que você já revelou pra gente que é a questão do medo de altura. Como você conseguiu administrar isso, então? Fala pra gente. O medo de altura foi uma descoberta, né? Eu nunca fui vivenciar o esporte para superar esse medo, foi algo que eu descobri no meio do caminho, e eu me dei conta que o medo é alguma coisa que a gente cria, né? É uma fantasia. Você não tinha medo antes de fazer a escalada? Eu não sabia, né? Porque eu nunca tinha me exposto a nada assim. Eu sempre fui aventureirinha, gostava de brincar de expedição quando eu era criança em Bauru. Até tem uma tia que levava e a gente gostava pra caramba e tal. Mas assim, se me ver pendurada por uma corda, literalmente presa por uma sapatilha, né? Onde você tem que efetivamente confiar no equipamento para ter aquela aderência e não cair, nunca tinha acontecido. E depois, nos processos de coaching, eu me dei conta que quando a gente gosta muito do controle, qualquer coisa que nos tire desse pseudo-controle é amedrontador, né? Então, enfim, estar exposto o tempo todo a situações de descontrole, que é a exposição ao gelo, ao frio, à altitude, à altura, realmente faz você se acostumar com aquela situação de descontrole, e aí a sua parede mental ela vai para algum lugar um pouquinho mais longe do que da primeira vez em que você teve contato com aquilo, né? Então é bem interessante. O medo de altura acho que é relativo, né? Eu descobri o meu medo subindo na escada para trocar a lâmpada. Eu acho que não foi o seu caso, né? Não, você está exposto. O Rio de Janeiro tem vias que a gente chama bastante expostas, né? Onde elas não são tão difíceis, mas elas têm um grau de exposição ao ambiente muito grandes. Então ali realmente se você colocar o racional, né? Posso cair, aí vai aumentar o teu medo. Então o lance é seguir o procedimento, confiar no equipamento e não pensar muito na exposição. E tem que confiar nos companheiros também, de segurar a corda, porque eu imagino que é uma confiança também interpessoal, vamos dizer assim. São vários fatores muito interessantes nesse esporte, né? Primeiro, que não pode ser para alguém apaixonado por adrenalina, porque se você sentir a descarga de adrenalina é porque tem alguma coisa muito errada, né? Estou falando da alta montanha. A adrenalina não combina com esporte de extremo detalhismo, extrema organização, é para psicopatas, eu brinco, né? Pessoas que revisam aquele procedimento várias vezes.
sempre em coletivo. Dificilmente você faz alguma coisa em solo, que a gente fala, não sei quando você é um Ronaldo Messner, né, do esporte, você não vai fazer nada sozinho para bater nenhum recorde. Então, a confiança nas pessoas, o ritmo das pessoas, você aprender a ler sinais do outro é fundamental para essa escalada e é uma escalada que cria amigos para a vida inteira, porque você entrega a sua vida na mão do outro e vice-versa, né? Então, mesmo no esporte da escalada em rocha, não dá para você estar fazendo o que a gente chama de segurança de quem está guiando, né? Então o guia sai na frente conduzindo a corda e depois que ele passa a corda no primeiro mosquetão, você começa a reter essa corda e fazer a segurança dele, segurar a queda dele. Então se você está lá embaixo olhando pro gatinho, pra gatinha, tirando foto e tal, e o cara sofre uma queda e você não percebe para travar, você está pondo a vida dele em risco. Então essa parceria da dupla na escalada é fundamental. Então foi uma dupla, até para a gente entender, você alcançou aí o topo do Everest, quantas pessoas estavam envolvidas nesse processo? As expedições em alta montanha, elas têm todo tipo de formação de equipes, né? Sempre, obviamente, mais de 2, porque você tem o guia, mas pode chegar, por exemplo, eu no Polo Sul, né, fazendo a escalada da maior montanha da Antártica, eu integrei uma equipe feminina de 4 pessoas encordadas, entre pessoa treinou, né? Então, estávamos em 4, no Alasca estávamos em 3 encordados, e no Everest estava eu, o meu guia e um Sherpa. Então estávamos em 3, mas o Sherpa tinha uma vida mais independente e o tempo todo eu com o meu guia Carlos nessa escalada. Thaís, eu queria que você explicasse para o ouvinte o coach, o que é coach, porque a resposta que você deu para o Napolitano da questão do coletivo traz a informação de que do seu trabalho, o executivo com o montanhismo, as competências são muito parecidas, né? E parece que foi daí também que te estimulou a esse projeto. Voltando um pouquinho, quando eu fui me preparar para ter minha empresa de coaching, já vou explicar o que é, eu me submetendo a N sessões de coaching, eu resgatei esse sonho do Everest, né? Foi o primeiro marco ali, um sonho de infância, de ver livros e enciclopédias à época. Então, o sonho de infância do Everest se tornou um sonho de adulto do Projeto 7 e do Projeto 7 Cumes, né? E aí, explicando para o ouvinte quais as similaridades entre o esporte e o trabalho. O coaching nada mais explicando de uma forma bem simples, do que levar pessoas, times, empresas de um ponto A para um ponto B, qualquer que seja. Esse ponto B pode ser aumentar o faturamento, pode ser mudar de carreira, pode ser desenvolver uma competência. No decorrer do meu processo pessoal de me preparar para essas montanhas, eu comecei a entender que existiam muitas similaridades. Quando eu ia para as viagens e integrava expedições, eu percebia a competência da liderança, a competência do trabalho em equipe, da organização, da criatividade, da capacidade de você ser tenaz, né, ser flexível com as variáveis, tudo aquilo que a gente enfrenta na carreira, na vida pessoal e no ambiente corporativo. E aí então surgiu a ideia de começar a compartilhar essas viagens, tanto sob a ótica do montanhista interessado só em saber sobre equipamento e sobre as viagens, mas também sob a ótica do executivo interessado em levar essa experiência para o mundo corporativo. Então foi quando começaram a surgir as palestras, onde eu faço exatamente a amarração entre tudo que eu aprendi nas montanhas e o que eu vivi, né, e vejo os meus clientes viverem no ambiente corporativo. Somente para isso não é possível, é um equilíbrio, né, mental, emocional e físico. Exatamente. E o físico, como que é a sua preparação? Bom, a preparação física para alta montanha, a gente entendeu, né, nesse conjunto, eu e o meu treinador e a equipe de treino, que ela precisava ser a mais específica possível para aquela atividade. Então não adiantava nadar para me preparar para alta montanha, nem correr, né, porque a última coisa que você faz na montanha é correr. Se você tiver que correr de novo é porque tem alguma coisa errada, né? Então ele trouxe protocolos russos de treinos específicos voltados para principalmente 2 focos, né? A resistência e a força muscular.
Para força muscular, eram 3 treinos de musculação na semana, que eu sempre fazia durante as manhãs. E para resistência eram treinos de escada com caneleiras e mochila, de arrasto de sacos de areia para trabalhar principalmente o músculo abdominal e lombar, que eram fundamentais para o arrasto dos trenós, e de arrasto de pneu de caminhão, para trabalhar os transversos, os oblíquos e toda a musculatura pélvica, né? E que eu percebia, então, eram 8 treinos na semana que eu dividia 2 vezes por dia e um dia eu esquecia que eu era montanhista, né? E assim eu conseguia levar o meu cotidiano. Então, segunda-feira 2 vezes por dia, descansava terça, quarta 2 vezes por dia, descansava quinta, sexta 2 vezes por dia, sábado 2 vezes por dia, domingo eu descansava. E assim a gente levou essa rotina 1 ano e meio, né? O que eu percebi na montanha? Quanto mais específico tinha sido o meu treinamento, mais o meu rendimento aumentava na montanha. Claro que alta montanha é volume de montanha. O melhor treino do mundo para a montanha é estar na montanha. Mas se você tem uma boa base de resistência, de força física, é super importante a hora que o corpo entra em fadiga e quase que o músculo ele acessa aquela memória específica dos treinos que você gerou para chegar lá. Mas era muito engraçado no Rio de Janeiro, puxando saco de areia na praia, né, tentando simular a resistência da neve e ninguém entendendo para que servia aquilo. Ô, Thaís, esse desafio do Everest você concluiu em quanto tempo? Especificamente do Everest foram 60 dias, né? É um tempo longo para uma escalada em alta montanha, mas extremamente necessário para você cumprir o que a gente chama de ciclos de aclimatação. Por quê? Se a gente aqui dessa sala fosse agora cuspido para o cume do Everest, em menos de 3 horas estávamos todos mortos, né? Então, por que as pessoas não morrem ou só morrem em acidentes fatais? Porque você cumpre o ciclo de aclimatação, sobe um pouco, expõe seu corpo à falta de oxigênio, lá em cima tem 1/3 só do oxigênio que tem aqui, e quando você desce, esse corpo no processo de adaptação, que é muito incrível, ele produz mais glóbulos vermelhos e aumenta a capacidade de absorção desse oxigênio. E cada vez você sobe e desce até chegar no último ciclo, que é até o cume e voltar até o acampamento base. Uma outra curiosidade que os ouvintes devem ter nesse momento, a questão da alimentação durante esse período, como é que foi? Bom, cada montanha tem a sua particularidade, né? Quanto mais extrema a montanha, no sentido de ser selvagem, ou remota, ou de difícil acesso, ou alta, menos acesso você tem a comidas perecíveis. O Everest a gente procurou, como existem muitos helicópteros que vão e voltam do acampamento base, que está a 5.300 metros, a gente tinha até algum acesso a vegetais, a frutas, até um bom tempo dentro desses 2 meses. Depois que você começa o ciclo de aclimatação acima do campo base, que é esse a 5.300, então de 5.300 a 8.800, aí são grãos, muito macarrão e muita comida que a gente chama de liofilizada ou desidratada, que são comidas em pó mantidas por sódio, né, altos graus de sódio, então não é uma comida saudável, ela é nutritiva. E aí você hidrata com água quente, então eu brincava que era comida da lua, né? Um pozinho virava um estrogonofe, virava uma almôndega, virava um troço concreto e muito salgado, mas que te nutria, só que não era sustentável por muito tempo, porque imagina que lá você está perdendo muito líquido, o sódio aumenta a retenção e você tem que hidratar mais do que até 5, 6 litros de água que a gente tomava por dia. Então, não era uma equação simples. Come a liofilizada para diminuir o peso, mas aumenta o sódio no corpo e pode te tirar da jogada, da brincadeira. Eu imagino o Fleury concluindo um desafio desse. Qual a primeira alimentação dele, a primeira refeição, depois que ele concluísse e voltasse? Um rodízio de pizza? Qual foi? Uma bifana portuguesa, como ele comentou na semana passada. Eu tô preocupado em outra coisa. Pois não, como que eu ia fazer xixi? Sabe, uma coisa que eu acho que é interessante falar, né, é que o treinamento de vocês, a subida começa a 5.300, é isso? Bauru, se não for reprovado em geografia, acho que ele está a 600 metros a nível do mar, não é? E ela subiu 12 vezes isso, 15 vezes isso. Thaís, uma outra coisa curiosa na questão da logística, né? Uma é a logística para você subir a montanha e a outra é para chegar no lugar da aventura, né? Quais as etapas, qual que é o processo? Usa como exemplo o Everest, como é que foi?
Mas aí começa a história do coaching, né? Como é interessante. A primeira vez que a gente chegou no acampamento base, então só fazendo uma logística rápida, você voa do Brasil para Katmandu, que é a capital do Nepal. Lá fica alguns dias revendo equipamento, comprando os últimos perecíveis, 2 ou 3 dias. Aí você voa 2 horas para uma cidade chamada Lukla, que está a 2.400, 2.200, se não estou errada de memória, no aeroporto mais perigoso do mundo, porque a pista de pouso ela dá numa parede de pedra no sopé da montanha, então se o avião não brecar, e tem vários acidentes, eu estou falando aqui meio rindo, mas é perigosa mesmo. De lá você anda 11 dias até chegar no acampamento base a 5.300. Então, primeira vez que você chega no acampamento e você se dá conta que aquela vai ser sua casa por 50 dias, você fala, não vai dar, né? Não vou aguentar. O ir ao banheiro é trágico, porque você tem que fazer dentro de uma garrafa de água para o homem. Garrafa de água não, é uma analgênia, é uma garrafinha que tem uma boca mais larga. Para o homem é super fácil, a mulher é um treino malabarístico, né? E a parte sólida você faz literalmente num buraco. E eles tentaram preparar uma estruturinha um pouco melhor de metal, mas não deixa de ser num buraco, né? Depois que você começa o ciclo de aclimatação e sobe a primeira vez e se dá conta como fica muito pior lá para cima, quando você desce para esse lugar, que a primeira vista era ruim, você parece que está num hotel 5 estrelas, né? Então, meu primeiro banho de balde, eu sei que vocês vão perguntar isso aí, já vem, né? Eu tive 5 banhos de balde em 50 dias. O primeiro banho de balde eu falei, poxa, não é justo a única mulher do acampamento, né? Eram 27 pessoas, eu era a única mulher, ganhar um balde só com o cabelo comprido, né? E eu ganhava um balde igual a todo mundo. E o último banho de balde eu já achei que tinha muita água, né? Então, como a gente relativiza as coisas num período muito curto de tempo e sem nenhuma mudança da situação, só a sua referência que muda. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte, estamos conversando com a Thaís Amadei Pegoraro, que está falando um pouquinho mais da experiência dela, né, no Everest. Pois não, Fleury? Vamos continuar na dificuldade. E a questão financeira? Thaís, não deve ser barato, né? Ele roubou minha pergunta, né? Eu falei que eu queria começar um projeto agora, quanto que eu deveria já aportar para isso? Acredito que cada montanha tem o seu valor também, obviamente pela distância, né? O principal custo das expedições é o custo logístico, né? Seja a logística de você chegar numa montanha dessa, algumas envolvem helicóptero, outras envolvem avião, né? Eu peguei um voo de 36 horas, então você quase dá a volta ao mundo para chegar na Indonésia. Então o custo logístico ele é muito caro, o esporte é muito caro, os seguros são muito caros e os vistos também. Um visto hoje para escalar, para chegar até o cume do Everest, ele é de $10.000, né? Só o visto. Então é um projeto que eu desenhei há 1 ano e meio atrás para $1 a 1,8 e com tudo que o ideal, né? No mundo ideal, com médico, equipe de nutricionista, folga do trabalho, né? Os melhores equipamentos, era um projeto cotado em R$1,5 milhão, para vocês terem uma ideia. Eu escolhi o pior ano da história econômica, né? Eu fui pedir patrocínio para as empresas com um projeto bem amarrado. Todas as empresas me recebiam, mas nenhuma tinha verba de marketing e não dava tempo de inscrever o projeto para incentivo de lei do esporte, porque tem as temporadas a cumprir. Se você perde a temporada, às vezes é só 1 ano, ou às vezes 2 anos depois. Então eu resolvi parar de pedir patrocínio e começar a pedir trabalho de coaching, né? Eu tinha uma reserva financeira. Não casei, não tive filhos até então, né? Então era possível eu usar isso nessa loucura, nesse devaneio. E eu viabilizei o projeto em R$450 mil, juntando expedição daqui, comprando roupa usada, aproveitando a mesma roupa em várias expedições. Então, várias dificuldades que poderiam ter sido os empecilhos, né? Ou as desculpas que a gente aceita ou se entrega, eu procurei inverter e usar como oportunidade. E aí cada trabalho novo de coaching, ou um treinamento, ou uma palestra que entrava, era uma alegria e uma tristeza, né? A alegria, obviamente, pelo retorno financeiro, e a tristeza porque era mais uma agenda conciliar, eu não pude parar de trabalhar. Então eu fiz 4 coisas no último ano, né? Eu comi, eu dormi, eu trabalhei e eu fiz exercício, e o resto ficou renegado e foi como deu para fazer. Então aí que eu brinco que eu treinei o foco e a disciplina nesse quesito. Era o churrasco, era o shopping, era a viagem, e eu era sempre a que tinha treino, tinha que dormir, e realmente você não sobra energia para mais coisa.
É interessante também, né, acompanhando a sua trajetória, que houve um fracasso e ele foi extremamente importante para você atingir o seu objetivo, né? Conta pra gente. O projeto ele era para ter começado em janeiro de 2015, ele começou só em junho, né? E por que era para ter começado em janeiro? Porque depois daquele curso de escalada em rocha, da escalada em gelo que eu fiz, que eu comentei no começo, eu logo fui me aventurar a fazer o Aconcagua, que é a maior montanha da América do Sul, fica na Argentina e é considerado um pequeno 8.000, né? Tem o mesmo grau de dificuldade das montanhas do Himalaia, apesar de só tá, né? Mas estar a 6.900 metros. A aridez do clima da Argentina, daquele local, ela aumenta a tua percepção do ar rarefeito. Então, intensifica e agrava. E lá fui eu me meter a enfrentar essa montanha, né? Já tinha começado algum treinamento físico. Quis carregar todo o meu equipamento. É uma montanha que ela permite a contratação dos porters, né? Que são os ajudantes para carregar peso, mas numa coisa de conquistar esse mérito com a montanha e tal, eu quis carregar, então eu me alimentava muito melhor, porque eu sentia mais fome, eu me hidratava mais, eu dormia melhor de cansaço, mas por outro lado aquilo foi aumentando minha autoconfiança, a tal ponto em que no dia do ataque ao cume, depois de a gente já estar escalando há mais ou menos umas 7 horas, eu precisei ir ao banheiro. E o guia verbalizou que aquele não era um lugar. Eu falei, olha, eu tô esperando há 6, 7 horas, eu preciso ir. Ele falou, então vai pro fim da fila e faz o que você tem que fazer e volta a acompanhar a gente, né? E eu quis correr, né? Tava forte, tava segura, né? O dia do ataque ao cume é um dia que você não sobe com mochila pesada, então sem a mochila eu tava me sentindo com muita potência. E aí eu sofri uma queda nessa de querer correr pro fim da fila para o grupo não ficar muito distante. Eu sofri uma queda e tive uma descarga de adrenalina e não consegui me recuperar, né? Eu tremia muito e eu fui perdendo energia, até que a 312 metros do cume, com 20 dias de expedição mais ou menos, eu tomei a decisão de voltar. E foi uma decisão muito difícil, porque era um momento de viver, de celebrar aquela montanha, aquela vitória. Mas eu me dei conta que eu tinha me preparado fisicamente, eu tinha me preparado financeiramente, logisticamente, mas eu não tinha me preparado para aquilo que geralmente faz a diferença, que é o emocional, né? Eu não consegui resgatar o meu autocontrole ali e voltei, né? E paguei o preço de voltar e também me dei conta que se eu queria o Everest, o meu patamar de treino precisava mudar, minha alimentação precisava mudar. Então eu estava numa dieta normal, passei por uma dieta de 4.000 calorias, eu ganhei 10 quilos de massa magra e massa gorda. Era treino de 3, 4 vezes por semana, passaram a ser as 8 vezes. Então eu entendi que quando a gente quer coisa difícil, a gente precisa realmente se entregar. Eu não tinha dado o meu melhor ainda. E talvez esse fracasso tenha sido o principal fator para eu depois ter conseguido chegar no Everest. Hoje eu vejo e agradeço por isso que eu vivi, mas naquele momento foi muito difícil. Mas teve outro ponto positivo também, né? Foi nessa hora que sua família te recebeu e entendeu melhor o seu projeto, né? Explica como que a família recebeu e daí acreditou mais em você. Quando você tem que tomar uma decisão consciente dessa, né? Quer dizer, eu poderia ter seguido, ninguém me impediu, foi uma decisão minha. O guia, inclusive, falou, vamos tentar até onde você conseguir. Quando você toma uma decisão consciente de recuar, as pessoas que te amam veem que você tem limite e que o esporte ele não está acima de qualquer coisa, né? Que é preciso você enxergar as variáveis com ponderação, com clareza, com coerência. Então, quando eles me viram ser capaz de abrir mão de um sonho, que aquela era a primeira etapa do sonho, e começar um sonho já frustrado não é um negócio muito fácil, mas eles entenderam que eu tinha limite, e isso foi muito importante para conquistar esse apoio, essa torcida incondicional que veio, né, até o fim e que ainda são torcedores e muito apaixonados por toda essa história. Então, foi um momento importante de reavaliação para todo mundo e, enfim, valeu a pena, a duras penas, mas valeu a pena. Quando você decide encarar um projeto como esse, vamos colocar dessa forma, você comunica a familiares, amigos, muitas pessoas ficam sabendo, e eu tenho a impressão que nem todo mundo concorda, nem todo mundo fala, opa, vai lá. Como é que foi? Quais reações mais chamaram a atenção? Queria que você compartilhasse um pouquinho disso.
É um gradativo, né? Você não chega um dia e fala, vou escalar o Everest. Você chega um dia e fala, mãe, comecei um curso de escalada em rocha, né? E aí ela fala, é mais uma loucura da Thaís. Aí depois, puxa, foi tão legal o curso de escalada em rocha que eu vou fazer um curso de escalada em gelo. Então você vai contando em doses homeopáticas. Tem gente que nem entende, né? Então acho que a maior reação, a maior parte das pessoas não entende o que é, não alcança e não se interessa muito por saber, né? Quem entende e alcança, aí acontece uma outra bifurcação. Ou acha incrível, fala, nossa, que maravilhoso, estou torcendo, ou acha uma loucura e fala, você tá maluca, né? 36 anos, vai pegar toda a tua economia, né? Era pra você estar pensando em casar, em ter filho, Qual né? tipo de reação você mais encarou nesse... Do não entender, né? E não querer muito saber, falar, sei lá o que é isso também. Não, é fora da cultura do brasileiro, né? E aí, depois dos que entendiam, o achar uma loucura, né? Pouquíssimos achavam super legal e estimulavam e tal. Então, é interessante observar as reações e que, no fundo, tem muito a ver com como cada um lida com as suas frustrações, né? As pessoas que são aquelas que mais foram atrás de conquistar os seus sonhos e foram aquelas que apoiaram e quem, geralmente, continuou levando a vida mais trivial, né? Aquela mais conhecida, achava o devaneio ou não se importava. Outra curiosidade, Thaís, você contou que demorou 60 dias para chegar ao topo do Everest, né? O ouvinte pode estar imaginando, nós aqui, nossa, ela chegou lá no topo, ficou curtindo, abriu um champanhe, nada disso, né? São alguns segundos de prazer para pensar em voltar, que a volta é sempre pior, é isso mesmo? Na volta que a estatística mostra que acontecem a maior parte dos acidentes, né? Seja por fadiga, ou por um relaxamento, ou por um descuido mesmo, ou porque você estica tanto o limite para a subida que sobra pouco tempo para descer em condições ainda favoráveis. Todo mundo me pergunta, né? O que eu senti no cume, como foi ficar no cume do Everest. A gente ficou literalmente 20 minutos no cume. Eu não consegui chorar, não consegui agradecer, eu não consegui... Se não tivesse uma pessoa ali insistindo muito, provavelmente eu nem teria tirado foto, né? É nesse limite que você vai. E você também entende quanto o nosso instinto animal ele ainda é muito existente, é que a gente tem pouca oportunidade de testar isso no ambiente controlado que a gente vive, que é da cidade. Mas teu instinto animal quer te colocar de novo em situação de sobrevivência. Então, a única coisa que eu pensava é quanto tempo eu vou demorar para descer e como que eu vou descer disso daqui, né? E é tão forte o instinto de se ver de novo em segurança e lembrem-se, né? Descer de 8.800 para 8.000 tá longe de estar em segurança, mas ainda é um pouco menos pior, que a gente levou 17 horas para subir e a gente desceu em 4. Então, a descida realmente, assim, é uma coisa... em situações que ainda era demandado colocar equipamento de segurança, fazer um rapel, que é aquela famosa descida em corda, a gente enrolava a corda no braço, às vezes meu guia falava, você vai assim? Eu falava, eu vou, porque eu quero sair daqui, né? Então era muito forte esse instinto, esse impulso, e veio uma energia incrível, né? Depois de 21 horas de exercício, você ainda ter energia e força no braço e consciência para fazer isso, realmente é meio inexplicável. Thaís, não dá para fugir, a coragem é fundamental. Tem perigo de morrer numa escalada no Everest. Na época que você foi, parece que houve um acidente, né? 4 pessoas acabaram falecendo. E o perigo, como você lida, né? Em todas as montanhas, acredito que tenha esse perigo. Como você trabalha com isso? Como eu falei, existe o imponderável, né, que realmente os acidentes fatais por fenômenos da natureza, eles são imprevisíveis. A maior parte dos acidentes do Everest não acontece por isso, né, acontece por erro humano, fadiga, exaustão e não mensuração do limite mesmo. Aconteceram 7 acidentes essa temporada, os 7 foram por erro humano, né, diferente das 2 temporadas anteriores que foi por avalanche e terremoto. Então, há 3 anos ninguém chegava no cume do Everest, há 3 temporadas. E como é que você lida com isso, né? Existe o seu 50% e existe 50% do imponderável, ou da sorte, ou do universo, ou do que quisermos chamar, né? Você estando bem preparado no seu 50%, isso aumenta a tua chance de tomar as decisões certas, de prosseguir quando é possível e de aceitar a opinião de alguém mais experiente quando você precisa descer, né? Então imagina que é uma montanha que
pelo volume financeiro que você gasta, leva as pessoas para um fenômeno de febre do cume, né? Que vai chegando perto do cume e aí vai todo mundo ficando naquela... É quase uma obsessão, né? Uma paranoia, onde os limites eles começam a ser questionados. E esse é o momento em que os erros acontecem, né? Se um guia manda você descer, se você gastou $100 mil, 200, 30 ou nada, né? Isso é indiferente naquele momento. Então, o guia ele tem que ter um pulso muito firme para conseguir justificar uma decisão de descida e convencer uma pessoa que gastou, às vezes, o dinheiro de uma casa, né, de um carro, a abandonar o sonho, né? Então, você mexer com o sonho das pessoas não é uma coisa muito trivial e muito fácil. Você falou que tirou a foto, né, em cima do Everest, né, e quase esqueceu. Eu pergunto, eu vi o seu trabalho na mídia, né, você tem um clipe muito grande. Como que você fazia os registros lá, né, celular, áudio, imagem, e como você trabalha a comunicação? Equipamentos, aqueles que não congelam são poucos. Eu consegui usar a GoPro o máximo possível do tempo. As baterias, né, o problema não é nem o equipamento, é a bateria. Então as baterias andavam todas dentro do top, dentro da cueca, o máximo possível em contato com o corpo, porque é o único lugar que a temperatura teoricamente se mantém ali entre 34 e 36 graus. Registros precaríssimos, né? Quando a gente não está no acampamento base, onde você consegue escrever. Eu levei laptop, circunstancialmente no Everest. Foi a única montanha que eu pude levar um laptop, porque o acampamento base é protegido. Mas nas outras montanhas, caderninho, gravador, pedaço de papel, porque o caderninho caiu no rio e molhou. Então, realmente, você vai fazendo o registro de acordo com a forma como dá. Mas, essencialmente, câmera a menor possível, gravador o menor possível, e um caderninho de bordo o menor possível, porque o peso e a dimensão são questões importantes numa expedição. E o seu trabalho, o seu feito, despertou um interesse bem grande da mídia, né? Só depois do Everest. Só depois do Everest? Só depois do Everest. Até o Everest eu já tinha cumprido 5 montanhas do Projeto 7 Cumes. Num feito muito inédito, não porque eu fiz qualquer coisa assim de especial, mas porque você ter 6 janelas de oportunidade com possibilidade de ataque ao cume, isso acontecer de forma bem sucedida e você voltar em segurança, realmente muita sorte. As pessoas falam, mas é sorte? Eu falei, bom, os meus 50% eu fiz, os outros 50% eu tive sorte, né? Tem gente que tá na 4ª tentativa do Everest brasileiro e ainda não conseguiu, né? Você ir lá e conseguir numa primeira oportunidade realmente então, conte para os nossos ouvintes quais foram esses 7. As 7, tá bom. Então, a primeira foi a maior da América do Norte, chamada Denali, que fica no Alasca. A segunda foi a maior da Europa, que curiosamente não é na Europa, é na Rússia, mas para contabilização de altas montanhas de cada continente, é da placa tectônica daquele continente. A placa tectônica da Europa, ela abarca um pedaço da Rússia. Alguns consideram o Mont Blanc, que é efetivamente europeu, mas o maior mesmo é o Elbrus, que fica na Rússia. Logo depois eu fui para a África, a maior montanha chama Kilimanjaro, uma montanha de relativo fácil acesso para quem tem família e é mais aventureiro. É uma viagem super interessante, porque a família pode ir até um ponto com conforto, ficando em chalés, né, observando a savana, a floresta tropical, o clima semiárido, numa caminhada linda, e o escalador segue, a família fica esperando. Logo depois, em dezembro, isso, né, em outubro, em dezembro eu fui para o Polo Sul, na Antártica, no continente antártico, que foi uma viagem muito pitoresca, porque você encontra cientistas, você encontra militares, no mesmo acampamento, você encontra excêntricos russos que estão indo jogar golfe no Polo Sul. Encontrei uma atriz chinesa que estava indo fazer a primeira foto de biquíni, né, no Polo Sul. Então, coisas assim muito diferentes. Depois eu fui para Aconcagua, que é uma montanha da América do Sul, pela segunda vez, né, e tive êxito no cume. Everest, maior montanha da Ásia, em maio. E aí a última agora, a maior montanha da Oceania, chama Pirâmide Carstens, em julho desse ano. Interessante você falar qual é a sensação de ver a curvatura da Terra, porque eu li também o teu material e achei uma coisa impressionante. Assim, eu até tentei buscar na minha memória de voos, não é? Intercontinentais, e eu não me lembro de perceber isso. Então talvez um voo
intercontinental, ele voe mais baixo que o Everest, não sei, não faço A ideia. gente está na altura de um Boeing, né? 8.800 metros, é mais ou menos a altura do que faz um voo internacional. Dentro de um avião você não tem o olhar 360 graus, né? A janela, o vidro tira essa dimensão. Então, realmente foi uma coisa muito impressionante. Mais do que troféu físico, recorde, era uma sensação que eu tinha de peregrinação e de permissão para estar ali. Thaís, o primeiro homem que chegou no Everest foi em 1953. Agora, 2015, 2016, né, o seu feito dos 7 cumes, você foi a mulher brasileira a chegar, quantas já chegaram? Como que tá o seu ranking? Meu ranking, eu descobri tudo isso depois que eu voltei, né, mas 16, eu não sou muito boa de número, mas 16 ou 17 brasileiros, entre homens e mulheres, já fizeram o Everest, 7 fizeram os 7 cumes, e eu fui a primeira a fazer no recorde de tempo, a primeira pessoa do Brasil a fazer em um ano. Desbanquei o recorde do meu guia, então ele sacanei um pouco o Carlos por conta disso, que tinha feito em quase 3 anos. E acho que 70 mulheres no mundo fizeram esse projeto 7 cumes até hoje. E por que tão rápido? Bom, tem uma linha do coaching que fala sobre o tempo de permanência em alta performance, né? Quanto alguém consegue permanecer em alta performance sem que comece a cair ou que perca o próprio tesão, né? O propósito, o foco de estar naquilo. Então, uma carga de 8 treinos por semana, né? Conciliando com o trabalho, tendo só tempo para dormir, para comer, e sem perder a performance, quer dizer, mantendo aquilo realmente como prioridade da minha vida, eu não consegui estender isso como muitas pessoas fizeram. Eu acho muito mais difícil fazer em 7 anos, em 10 anos, em 11 anos, né? Como as outras pessoas fizeram, do que eu que consegui aglutinar a minha vida em prol daquilo. Então eu vim para Bauru pouquíssimas vezes, eu vi meus amigos pouquíssimas vezes, mas eu pude me dar o luxo, eu acho que isso é um luxo, de estabelecer esse como o principal foco da minha vida nesse ano. E outra coisa interessante, né? Você não se considera, entre aspas, uma atleta profissional, porque você não vai viver do montanhismo, né? E para você, daqui a 2 anos, você pretende fazer o mesmo? Daí você vai ter que fazer toda essa... A idade vai passando, sim, né? Qual que é o seu projeto pro... Foi um grande desafio me transformar de uma pessoa ativa para uma atleta, né? Então eu cheguei num patamar de atleta não profissional. Adoraria poder viver profissionalmente disso, sendo bancada, mas mais uma vez o Brasil não é um país afeito a esse tipo de esporte, porque não é um esporte de competição, né? Voltando àquela pergunta que você me fez, como é a comunicação para esse esporte? Por não ser um esporte de competição, atrai pouco a mídia, né? O Everest atrai por ser algo grandioso, impactante, mas existem montanhas, o Alasca, né? O Denali, a maior montanha da América do Norte que fica no Alasca, é a montanha mais fria do mundo, é a montanha mais limpa do mundo, com menor índice de acidente, é a mais remota, é a mais selvagem e não atrai a mídia como atrai o Everest. Então tem montanhas lindíssimas, mais interessantes que o Everest, mas que não atraem esse poder de mídia, né? Se a alta montanha fosse um esporte de competição, talvez eu tivesse a chance de viver profissionalmente desse esporte. E futuros desafios, né? A montanha, ela está no meu coração, não foi uma circunstância. Então, com certeza, para o futuro eu vou fazer outras coisas, talvez não nessa velocidade, não nessa magnitude, mas eu cada vez mais entendo como existe um aprendizado incrível em situações extremas, não de perigo, mas do desconforto, né? Eu não gosto de perigo, mas o desconforto leva a gente para um encontro, para uma reflexão que dificilmente a gente consegue aqui, né? Nesse ambiente da cidade. Então eu realmente aprendi mais coisas sobre mim nesse ano do que em 37 anos da minha vida. Por curiosidade, aqui no Brasil teria alguma montanha, algum pico que daria para ser escalado e atrair a atenção das pessoas, dos praticantes e até da mídia?
Tem vias de escalada incríveis, né? Paredões, que a gente chama, os big walls dentro da modalidade de esporte, que são interessantíssimos. Talvez agora, com a escalada em rocha indo para a modalidade olímpica, né, que vai acontecer no Japão, atraia um pouco mais de atenção da mídia para os atletas, inclusive atletas profissionais que procuram viver da escalada, mas só em campeonatos locais e estrangeiros. Mas nada que se assemelhe à repercussão do Everest, né? O Brasil tem outras coisas lindíssimas. O Monte Roraima é um trekking meio com escalada lindo, remoto, né? Que equivaleria a uma expedição. Expedição nesse sentido da travessia, de você começar num lugar e terminar em outro. Mas como a gente não tem isso como modalidade de competição, realmente fica em segundo plano. Porque o montanhismo, viu, Napolitano, Guilherme, vocês falaram de mim, mas o montanhismo ele pode ser também uma forma de conviver com a montanha, né? Ele pode ser uma simples caminhada. Pode. Né? Podemos começar bem devagar, viu, Napolitano? Apenas caminhando. O Napolitano tá te olhando. Fazendo um piquenique. Ele não se convenceu muito, agora não. Ele já gostou. Vamos fazer um piquenique. Não, acho que é minha... Um churrasquinho, uma cervejinha. Talvez o esporte radical que eu gostaria de fazer seria mergulho. Mergulho. Eu acho que seria interessante, mas... Eu acho muito mais perigoso que a alta montanha, né? Você vê como a referência muda tudo. Bom, vamos chegando ao fim desse bate-papo com a Thaís. Aliás, deixar a Thaís à vontade agora. Quem quiser saber um pouquinho mais dessa experiência que você teve, ou mesmo se você quiser deixar o contato, fica à vontade. Nas redes sociais, o meu principal veículo é o Facebook, tá como Thaís Pegoraro. Fiquem à vontade para acessar, entrar em contato comigo para mais informações. E eu tenho a Ecotalentos hoje, uma empresa da família Schurman, dos velejadores, que me agencia nas palestras para os eventos corporativos. Então também quem tiver interesse, www.ecotalentos.com.br com 2 Cs. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é muito divertido sempre poder contribuir, compartilhar, e cada entrevista perguntas diferentes que me fazem refletir e digerir um pouco mais sobre essa história também. E o legal é que a gente está com o tempo, inclusive, estourando nesse momento, mas acho que fica a sugestão para uma próxima visita da Thaís aqui no Observatório. Mas eu fiquei curioso, tem mais uma pergunta, não adianta. Vamos lá. O jornalista é curioso. Ela falou da família Schurman. Eu estou imaginando um papo entre vocês, né? Os aventureiros. Qual foi a primeira pergunta que eles fizeram para você? Qual é a próxima? Qual é a próxima? Qual é a próxima? Eles têm uma produtora audiovisual que inclusive está filmando a volta deles ao mundo agora, pelo Fantástico, e sempre interessados em novos desafios e nessa busca do aventureiro que seja uma pessoa comum e não um atleta profissional ou um produto da televisão, né? Então, uma coisa muito interessante que a gente trocou é que as pessoas elas não querem mais a relação de fã. E de fã do herói, né? Do atleta, do competidor olímpico. As pessoas estão buscando a relação de associação com pessoas normais que fazem coisas malucas, né? Então, nesse sentido, as palestras têm sido muito legais. Thaís, então agradeço a sua presença. Obrigada. Também registrar aqui a presença da tia dela, a Lúcia Liz, minha amiga que está assessorando, né? Uma assessora de imprensa familiar, formal e informal. Muito competente, por sinal. Então agradeço, Napolitano. Não, também agradeço, foi muito legal, muito interessante a tua história. Obrigada. Aí volte sempre. Estarei aqui. Dá mais um programa sem dúvida nenhuma, né? Thaís, obrigado por compartilhar essa experiência com os nossos ouvintes, com todos do Observatório do Esporte. Muito bom, obrigada, gente. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é observatoriodoesporte.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, com participações do Carlo Napolitano e também do Fábio Fleury. Equipe de reportagem com Heitor Facini, Gabriela Brizotti, Leonardo Guerino, Leonardo Del Sante, Adriele Silva e Isaac Toledo. Direção Fábio Fleury. Trabalhos técnicos, nosso querido Paulo Pepa.
O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.